Boa noite a todos, estamos aqui novamente para falar sobre um período que passou mais uma vez rápido diante de nossos olhos. Para você que está chegando aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. E para quem está chegando pela primeira vez, receba também meu sincero bem-vindo a mais um vídeo oferecido pela TV Amaral com a parceria de Adriano Photofilmmaker. E para quem ainda não me conhece, por favor, permita-me apresentar. Eu me chamo Adriano Emanuel e todos os anos, como de costume, gosto de registrar as solenidades de fim de ano e compartilhar essas mensagens de aprendizado aqui no canal. E é claro, com aquela tradicional cartinha que vocês já conhecem. Quero deixar claro que este vídeo é dirigido especialmente a amigos, parentes e familiares próximos. Desde o ano passado decidi tornar públicas as minhas mensagens de fim de ano e neste ano decidi continuar com essa transparência. Como acontece todos os anos, quem me conhece sabe que sempre tento fazer algo diferente. Mudo detalhe aqui, outro ali, sempre tentando melhorar dentro do possível. E mais uma vez não será diferente, porque foi justamente isso que esse ano me ensinou, a importância de mudar. Para muitos, 25 começou no dia 1º de janeiro como qualquer outro ano. Para mim, ele começou antes, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 2024, de uma forma inesperada. Começou com um susto, um momento amargo, inesperado e inconveniente, que deixou claro que algo precisava mudar. E desde então foi exatamente isso que aconteceu. Curiosamente, esse ciclo também se encerra com outro susto, igualmente amargo e inconveniente, talvez inconveniente para alguns, mas, antes de prosseguirmos, sinto que preciso compartilhar algo muito pessoal. Este mês de dezembro foi diferente de todos os outros que já vivi. Trouxe reflexões profundas, sinais claros de transição e o encerramento de um ciclo neste mundo terreno. Dentro desse contexto, decidi fazer uma homenagem silenciosa ao ser humano incrível, não por perfeição, mas pelo impacto que deixou. Alguém com quem compartilhei convivência e conversas ao longo do tempo, naquele espaço, ainda que nossas vidas seguissem caminhos próprios, fora daquele ambiente. Daquelas pessoas que passam por nossas vidas sem fazer barulho, mas deixam marcas profundas, naturais e verdadeiras. Foi para mim uma referência específica de disciplina e foco naquele contexto em que convivíamos. Valores que observei com admiração, mas também com consciência de que todos somos frágeis e falhos. Ainda assim, esses valores me motivaram e refletiram diretamente na minha própria caminhada, na musculação, nos esportes, na vida acadêmica, profissional e na fé, lembrando-me da importância de viver com propósito, vigilância e equilíbrio. A familiares e amigos, por favor, peço licença e compreensão. Sei que esse gesto é íntimo, mas ele nasce do respeito e da gratidão por aquilo que pôde ser aprendido através de um testemunho de vida. Por isso, peço agora um breve momento de silêncio em respeito à memória àquele que descansa em Cristo. Retomando nossa mensagem, decidi mais uma vez homenagear esse ciclo que se encerra por meio desta mensagem de Natal, trazendo lições aprendidas que testemunhei ao longo do ano e compartilho com todos vocês. É uma tradição que começou ainda em 2015, de forma simples, em encontros familiares esporádicos e que passou a se tornar mais frequente a partir de 2019, durante as ceias natalinas. A partir de 2021, decidi oficializar esse formato no meu estilo pessoal por meio dessas cartas que muitos de vocês já conhecem muito bem. Antes de prosseguirmos, gostaria de me dirigir rapidamente à comunidade francófona. Ao final desse vídeo haverá uma mensagem inteiramente em francês como complemento à mensagem principal. Voltando ao nosso tema. Como de costume, costumo chamar essas cartas de carta ao ano, mas 2025 mereceu um título especial. Apesar de ter sido um ano profundamente pragmático,
escolhi chamá-lo de O Ano da Mudança, com esta carta intitulada 2025, para que você veio? E assim, iniciamos. 2025, podemos dizer metade da década, ou até mesmo marco da personalidade desta década de 20. Para que 2025 você veio mesmo? Trazer novas perspectivas ou literalmente exigir mudanças drásticas de nossa parte? Posso dizer que esse ano foi a exigência de mudanças, mas também de profecias concretizadas, pois tudo que foi sonhado, escrito e documentado aconteceram em um ritmo até mesmo acelerado e sem muitas das vezes pedir licença. Além disso, nos trouxe muitas perspectivas, amadurecimento mediante ao cenário em que vivemos, seja na nossa própria casa, com nossos familiares ou amigos. Também foi tempo de experimentar experiências nunca vividas e perceber o quão devemos ser pragmáticos em todas as situações. Pragmatismo, a palavra que Deus nos ensina através do discernimento prático do que vivemos atualmente. Acho que 2025 poderia ser intitulado O Ano da Mudança. Talvez transformação, quem sabe? Para mim, envolveu tanto mudança como transformação, porém não sei como foi para quem está lendo ou ouvindo esta carta. Como em todo o processo de mudança, seja em hábitos, vícios ou mentalidade, tem seu preço. O processo adaptativo sempre nos traz um período de incertezas, muitas das vezes situações instáveis, que de fato nos tira dos trilhos, para fazer reparos ou até mesmo nos castigar de nossos atos falhos e pecaminosos. Foi o que isso aconteceu neste ano. Mas o momento é de agradecer por esses momentos. Apesar de ter sido um ano de surpresas extremas, desde o seu princípio ao fim, só devo agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de aprender e me reeducar em diversas áreas da minha vida, além de também buscar a reconhecer minhas limitações. Do mesmo modo, presto minhas condolências para alguns familiares e amigos e de todas as famílias que tiveram que se reinventar no momento mais doloroso de vossas vidas, qual se trata do temido luto, palavra que para quem crê em Cristo representa a renovação, felicidade e um grande reencontro para trilharmos e vivermos novamente com todos aqueles que amamos em toda a eternidade. 2025 não foi só de instabilidade, problemas ou enfermidades. Foi o ano de muitas conquistas e realizações, sonhos realizados, por incrível que pareça, até o que não foi planejado ou escrito também foram conquistados. Sinto a felicidade em proclamar isso, a minha gratidão para aquilo ter sido me permitido a conquistar. Além disso, quero aproveitar o momento em que escrevo essa carta para motivar a escreverem mais seus sonhos, planos e objeções, porque sou a prova viva disso. Sonhou, projetou, escreveu, aconteceu. E não esquecemos que isso também é bíblico, como nos diz Abacuque, capítulo 2, versículo do 2 ao 3, escreve a visão, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se. No tempo determinado, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Após isso, depois de começar a escrever minhas metas anuais, cada ano para mim se tornou histórico e único, sempre sendo perseverante, tendo fé e, acima de tudo, saber e reconhecer que existe um Deus te observando do alto, lendo seus pensamentos e te guardando para sempre, o grande e altíssimo Deus de Israel. Como em todo planejamento anual, o ano só acaba para mim quando esse se encerra de fato. Como 2025 ainda está longe de dar o seu legítimo adeus para mim,
já que, de acordo com minhas missões para esse ciclo, se estenderá por mais 2 meses. Mas antecipo-me para anunciar esta carta, que já se tornou tradição de fim de ano, saindo do ciclo familiar para o ciclo individual. Continuarei fazendo, até quando me for permitido. Desejo que continuemos fortes, obstinados, repletos de saúde e bênçãos para esses próximos dias, e que 2026 seja de extremo sucesso, surjam mais realizações, prudência e, acima de tudo, pragmatismo e estratégia para lidar em todos os momentos, sendo bons ou ruins, não só para 26, como para todo o restante da década. Deus nos abençoe. Adriano Emanuel, 13 de novembro de 2025. E assim encerro essa parte da mensagem hoje, dia 24 de dezembro de 2025, desejando a todos um excelente ano abundante, cheio de felicidade, saúde e riqueza espiritual, quem me acompanhou até aqui. Agora encerro essa primeira parte do vídeo para familiares, colegas e amigos, e até mesmo para os forasteiros desse canal. Convido agora vocês escutar a mensagem dirigida à comunidade francófona. Você lusófono, falante português, eu também os convido a continuar assistindo. Ative as legendas, porque a mensagem não está completa sem essa segunda parte. Vamos em frente! Bonsoir mes frères et sœurs. Après une période difficile marquée des épreuves, des défis et des instabilités, aussi bien dans ma santé que dans celle de mes proches, j'ai compris au cœur de ces processus de changement qu'il me fallait renoncer. Renoncer à certaines amitiés, à certaines habitudes, à certains objectifs qui ne m'appartenaient plus, et à plusieurs choses que je devais laisser derrière moi. C'est fou douloureux, mais profondément libérateur, car chaque renoncement a exigé une décision prise au moment juste. C'est fou aussi un temps de combat spirituel intense, un combat contre la procrastination, contre le pessimisme, contre le puissement intérieur. Et au milieu de tout cela, cette année m'a appris, une fois de plus, qu'il existe un Dieu qui prend soin de moi à chaque instant, dans les difficultés, dans les joies, dans les doutes et dans les incertitudes. Je n'oublierai jamais les jours où Dieu m'a parlé clairement, surtout lorsque certaines portes se sont fermées devant de moi, des portes que j'essayais d'ouvrir, que je voulus franchir, non parce que je le désirais, mais parce qu'on attendait cela de moi. Et Dieu me disant intérieurement, fais-le, et je lui ai répondu, Père, tu sais bien que ce n'est pas que je veux pour ma vie. Tu as déjà utilisé des personnes pour me montrer que mon chéral c'est différent, plus grand. Il m'a répondu encore, mon fils, je connais ton cri, fais-le simplement. Je veux que tu vives cette expérience. Au moment voulu, je compléterai la réponse. Et le jour est arrivé, et Dieu m'a dit, cette expérience t'a formé, mais n'en t'inquiète pas, ce n'est pas ton destin. Peu de temps après, un autre défi est venu. Des tests de compétences en anglais obligatoires pour ma formation, la veille de l'examen en étudiant des épreuves précédentes, j'ai ressenti un poids immense. C'était une épreuve extrêmement difficile. J'ai eu peur, j'ai été triste et j'ai prié. Père, tu vois ma difficulté. Ce n'est pas encore mon moment, alors que cela n'arrive pas maintenant. Le lendemain, la surprise, le parking était rempli. On m'empêchait d'entrer. J'ai essayé jusqu'à la dernière minute. Je cherchais une place désespérément. Plus je cherchais, plus je m'éloignais de la porte. J'étais arrivé tôt et pourtant je n'ai pas pu entrer. Et là, au milieu de ce chaos,
la voix de Dieu fut claire. Rentrez à la maison, mon fils. Ne t'inquiète pas, tu passeras cet examen ailleurs en autre moment. J'ai entendu ta prière hier et c'est pour cela que je ne t'ai pas laissé entrer. Alors, je suis parti. Je suis rentré chez moi, non pas triste, mais en paix, heureux, parce que tout ce qui s'y passait confirmait l'œuvre de Dieu dans ma vie. Ce que si s'est produit, j'ai passé l'examen ailleurs à notre date. Et les résultats furent impressionnants. Plus de 80% de réussite. Et Dieu accomplit sa parole. Tu obtiendras un meilleur résultat. Ce furent des moments extrêmement marquants dans cette année. Même lorsque je fissurais ma dent, même dans la douleur, Dieu a pris soin de moi jusqu'au jour du traitement. Et des temps d'autres providences se sont manifestées que je ne veux même pas trop m'attendre. En plus de ces lettres, je veux laisser pour cette année une chanson qui m'a profondément marqué. Une chanson que je n'ai pas trouvée par hasard, en plein, interprétée par Joël Bumba et le groupe Libota Sango Malamo, composé dans les années 1990. Pour moi, cette chanson résume parfaitement l'année qui s'achève. Elle nous rappelle que Dieu restera avec nous jusqu'à la fin. La chanson est en français, mais j'ajouterai des sous-titres pour les anglophones et les lusophones. Au créateur et compositeur de cette œuvre, je veux simplement exprimer ma gratitude. Merci d'avoir laissé au monde un louange authentique qui glorifie véritablement le merveille de notre Père éternel. Je ne veux pas m'attendre davantage. Merci d'avoir accompagné jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente année, un joyeux Noël, beaucoup de bonheur et une année nouvelle pleine de prospérité. Que Dieu nous accompagne toujours. Un malheur t'arrive et tu perds toute ta joie et ton bonheur. Crie à Dieu, oh Seigneur. Pourquoi moi ton enfant fidèle suivi une terre dure preuve? Je ne supporte pas quel chagrin. Pire point ta voix et reprends-toi. Remercie Dieu de t'avoir pris à qui. En faisant cela, tu verras des miracles qui fera, qui te dira dans ton cœur que ce sa volonté demeure. Car le Père céleste a pour nous un plan, et pas qui nous arrive tout le temps. Acceptons tous les événements, de bonheur, de malheur, c'est qui permet, il le fait pour notre bien. Le meilleur nous dans nos vies, aujourd'hui nous irons au ciel. Il est tellement difficile de croire toute chose concourt au bien. Ceux qui aiment Dieu ne sont pas malheureux. Tu auras la paix du cœur, tu n'éclates pas. Il a tes lendemains.
Regarde,